Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Ribeiro aqui falando com vocês para mais um vídeo do nosso Guia Intercâmbio. Terminamos no último vídeo a nossa série de 8 passos para você planejar o seu intercâmbio. Falei em alguns vídeos sobre a importância do idioma e hoje eu vim esclarecer só esse assunto, o idioma. Gostou do tema? Se interessou? Então não sai daí que logo depois da vinheta a gente vai falar sobre tudo isso. Muito bem, pessoal. Será que o idioma realmente é importante? Bom, eu já disse nos outros vídeos que sim, ele é importante. E de fato, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Bom, é bem simples. Você precisa se comunicar de alguma maneira. E como que vai ser essa comunicação? Pelo idioma. Não adianta você chegar num país que você está idealizando e achar que é como nas novelas, que você chega no país e as pessoas entendem o seu idioma. E não é. Na verdade, a vida é muito além da novela. É muito curioso isso, porque na novela é maravilhoso, cara. Você vê as pessoas conversando naquele idioma aportuguesado, em que eles misturam tudo e tá tudo certo. É bizarro. Mas não é assim que acontece. Bom, você precisa saber pelo menos o básico do idioma, saber se comunicar. Que seja aquele livrinho de como dizer as coisas no idioma do país que você vai. Mas você precisa. Por quê? Porque quando você chegar lá, você vai precisar se comunicar com as pessoas. E como que é feita essa comunicação? No idioma local, óbvio. Ah, mas eu sei falar o idioma universal, que é o inglês. Ótimo, você já está com meio caminho andado, porque de repente você vai precisar se comunicar em inglês, porque você não sabe o idioma local. Mas em algum momento o inglês não será suficiente, principalmente para alguns tipos de intercâmbio específicos. Então vamos lá. Se você vai viajar, só viajar, conhecer cultura, trocar informações, então neste caso o idioma básico já te dá aí uma boa chance de fazer uma boa viagem. O inglês também vai te ajudar aí, mas dependendo do país que você for, dificilmente as pessoas gostam de falar o inglês a não ser que seja uma cidade turística de fato. Se você está indo para trabalhar, dependendo do tipo de trabalho que você for desenvolver, você precisa do idioma sim, e algumas empresas exigem até mesmo o teste de proficiência, mas eu vou falar disso mais para frente. E se você está indo para estudar, tudo depende. Então, o trabalho você está indo para trabalhar porque você quer experimentar a vida num lugar e trabalhar também, ou você está indo porque você tem uma proposta de emprego? Tem duas realidades diferentes. Se você está indo com a cara e a coragem para arrumar um emprego lá na hora e ser feliz, então você vai começar por baixo. Se você está indo para aceitar uma proposta de emprego que você já viu, que você já estudou, então muito provavelmente a empresa quer saber o seu nível de idioma. Às vezes não, mas às vezes sim e precisa do teste de proficiência. Então tenha isso em mente que o nível de idioma vai ser importante neste caso. E se você está indo para estudar, se você vai fazer um curso de idioma, obviamente que você não é obrigado a ir com o idioma na ponta da língua, fluentíssimo e sabendo todas as expressões imagináveis e possíveis. Não, você está indo com a proposta de fato de aprender. E se você está indo com a proposta de fato de aprender, então o básico para você conseguir sair daqui, chegar lá, passar pela imigração, entrar no país, se estabelecer na sua hospedagem e conseguir chegar até a escola no dia seguinte ou na semana seguinte, então já está ótimo. Agora, se você está indo para fazer um curso específico que exija de você o conhecimento do idioma para acompanhar a aula, então você precisa sim saber o idioma e para isso você precisa do teste de proficiência que eu falei que ia falar dele e é agora que eu vou falar. O teste de proficiência, ele prova que você tem aí uma fluência no idioma a ponto de acompanhar aulas ou a ponto de trabalhar e comunicar com pessoas no idioma nativo, no idioma local. Como isso acontece? Então você vai fazer um teste de escuta, escrita, nível de entendimento da língua e conversação. Por quê? Porque tudo isso vai te ajudar a ter um rendimento muito melhor quando você estiver fazendo curso ou quando você estiver trabalhando. Agora, se está indo para aprender, você está indo para aprender. Então é o momento de você errar, de você ter dúvidas, de tudo mais. Eu vou colocar nas nossas redes sociais, e você encontra o link das redes sociais na descrição do vídeo, sobre os principais testes de proficiência que existem para você pesquisar e se informar sobre como pode adquiri-lo, tá ok? Muito mais do que saber o idioma, é você querer aprender o idioma. Porque se você sabe o idioma, já tá bom. Você tá sabendo o idioma é porque você realmente estudou e já sabe. Agora,
O quanto isso vai ser bom ou ruim, aí vai depender só de você. Porque muita gente pergunta se é fácil aprender idioma ou muita gente já se coloca uma barreira. Eu nunca vou aprender o idioma. Porque é difícil, porque eu não gosto, porque o idioma é complicado. Então você já está impondo que você não é capaz disso. E aí você está dizendo para você mesma que não vai dar. E como é que você aprende alguma coisa que você já disse que não vai dar? Não existe como. Então, primeiro você precisa estar disposto a aprender o idioma. Não só por obrigação, porque é importante, porque tem que ter, principalmente o inglês, que muita gente tem birra, muita gente diz que é difícil, muita gente diz que não consegue. A gente precisa tentar. Aprender o idioma é como a gente aprende nosso idioma nativo, como a gente aprendeu o português. Não é da noite para o dia, não é simplesmente acordei e falo o idioma, né? Não vou ali 6 meses fazer um curso de idioma e vou estar fluente. Não, isso não existe. Se alguém te vendeu isso, é mentira. Não existe. O idioma você precisa estudar, praticar e estar sempre se renovando e se atualizando sobre o que está acontecendo. Tem uma matéria que saiu no portal da Exame em 2015 e foi atualizada em 2016, da jornalista Cláudia Gasparini, em que ela conversou com uma neurocientista que explicou por que o brasileiro tem tanta dificuldade em aprender um idioma estrangeiro. A gente precisa entender que a nossa cabeça precisa estar aberta para aprender o idioma e que a gente precisa querer muito, porque se a gente não quer, a gente não vai aprender nada na vida. Isso serve para qualquer coisa. Então, tenha em mente que você vai ter o idioma básico para você se virar e que você vai ter o idioma que você quer se comunicar, que você gosta de aprender e que você quer imergir ali naquela cultura. Tem diferença aí. Agora, se você continuar falando que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então, abra sua mente. Na entrevista lá do portal Exame, ela conversou com a neurocientista Carla Tiepo, e ela explica ali, né, tudo isso que acontece, esse fenômeno que acontece com os brasileiros na hora de aprender o idioma. Então, você precisa aí seguir algumas regrinhas para ver se você consegue pegar melhor o idioma. Inserir o idioma no seu dia a dia. Então, insere em tudo o que você puder. Pega suas coisas, coloque etiquetas no idioma que você quer aprender com o nome das coisas naquele idioma para você ir treinando e pegando o vocabulário. Porque é muito mais que saber a regra do idioma, é saber também vocabulário. O idioma é muito mais vocabulário do que regras, né? Porque a regra você decora ali como é e você consegue colocar para qualquer tipo de expressão. Agora, se você tiver o vocabulário, você consegue fazer essa expressão muito melhor. Então, vocabulário é importantíssimo e vocabulário a gente pega no dia a dia. Outra forma da gente pegar também como é colocado o idioma, como são expressadas essas colocações e tudo mais, é com filmes. Então você pode assistir filme de 3 maneiras diferentes. Uma semana você assiste ele com a legenda em português, na outra semana você assiste com a legenda no idioma que você quer aprender, e na outra você assiste totalmente sem legenda. Por quê? Porque aí você já sabe como é o filme, você já sabe qual é a história, você já sabe as expressões que eles já usaram e você vai ver ali de fato como isso está acontecendo. Outra técnica também muito usada são as músicas, porque as músicas elas expressam ali como é colocada a informação, né? Muitas vezes usa muita gíria, usa muitas colocações comuns do dia a dia das pessoas daquele local e também já ajuda a decorar, porque música a gente decora muito mais fácil e a gente consegue pegar vocabulário ali. E outra forma da gente aprender também é pegar essas gírias, né? Essas expressões muito usadas por grupos, por nichos, por idade e tudo mais. Então, você pegando todas essas expressões, de como eles falam, de quais são as gírias, do idioma informal, você consegue se comunicar muito melhor com os nativos, porque você vai entender o que eles estão falando. Você pode procurar os cursos de idiomas, porque lembrando que para o teste de proficiência você precisa de um lugar que seja certificado para te dar o certificado. Certificado para o certificado. Eu sei, ficou redundante, mas é isso mesmo. O local precisa ter aí uma autorização para poder fazer esse tipo de aplicação de prova para você conseguir o seu certificado oficial. Precisa ser oficial para você ter a validação, para você conseguir realmente provar a sua fluência, o seu idioma. Muitos cursos de idiomas por aí prometem que você vai aprender o idioma em pouco tempo. Cuidado, porque não existe fórmula mágica. Você vai aprender o idioma de acordo com a sua capacidade de querer aprender o idioma e com o seu esforço.
A gente não aprende idioma da noite pro dia, assim, estralou o dedo e de repente a gente já tá sabendo. E a gente não aprende também por osmose, que a gente vai ali no curso e de repente a gente vai absorvendo tudo e já sabe falar o idioma. Não. Idioma é prática, se não praticar não vai ter, porque é como o nosso idioma. A gente fala o português todo dia muito bem, porque a gente fala todo dia o português. Porque a gente pratica desde que a gente nasceu e porque é o idioma que está presente no nosso dia a dia, no corriqueiro. E se você pegar um português mais formal, com muito mais palavras que não são do uso comum no dia a dia, você vai se perguntar, mas o que é isso? Né? Então, a mesma coisa acontece com outro idioma. Se você não praticar, você não consegue pegar, nem o básico. Então, até para o básico, você precisa se dedicar mais para aprender o idioma. Tem muitos aplicativos que ensinam o idioma, são eficientes sim, mas também vai da sua capacidade e da sua disposição de aprender o idioma. Não basta querer falar só o idioma, você precisa se dedicar a aprender o idioma. Tem muita gente que é autodidata, não faz curso nem nada e aprende o idioma, porque a vontade de aprender é tão grande que ela se dedica muito e consegue aprender. Tem uma certa facilidade? Tem, mas também a predisposição a aprender aquilo, a sua dedicação e vontade de aprender aquilo, tá? E outra coisa também que você pode fazer é conversar com nativos da língua, para você trocar ideias e saber se está certo, se não está. Nativos dificilmente vão te julgar se você está fazendo certo ou errado. O que eles querem saber é se você consegue se comunicar. Se você consegue se comunicar, você já está com meio caminho andado para a sua fluência. Ser fluente é você saber se expressar e você conseguir ser compreendido e compreender o que a pessoa está falando, mesmo sem entender todo o vocabulário. O ser avançado ou ser nativo é você realmente saber todas as palavras do vocabulário ou saber o que significa aquilo e tudo mais. Então, tem diferença. Essa diferença, ela às vezes é muito confundida. As pessoas acham que para ser fluente ela precisa ser avançada e não é bem assim. Eu sou fluente no inglês, mas não quer dizer que o meu inglês é avançado. O meu inglês, ele tá ali no pós-intermediário, chegando no avançado. Eu voltei com o avançado, mas como eu fiquei um bom tempo sem praticar, então a tendência é que ele vá regredindo. Por quê? Porque não tem a prática do dia a dia. Por mais que no dia a dia eu costume usar palavras em inglês, costumo usar expressões em inglês, mas ainda assim eu preciso praticar mais, estudar mais e continuar estudando, porque é um estudo contínuo. Assim como é o português, é também qualquer idioma que a gente queira aprender. E isso serve para mim, no caso do inglês, que é o idioma que eu tenho maior facilidade além do português de falar. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou dúvidas, pode perguntar. As redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o gostei, porque o gostei e o like, gente, é o que faz toda a diferença, é o que faz o vídeo chegar em outras pessoas. Muito obrigada pela companhia. Eu vou deixar no card aqui para vocês alguns outros vídeos para vocês acompanharem aqui no canal. E também, se vocês tiverem dúvidas, procure lá nas redes sociais. Eu vou colocar nas redes sociais essa semana ainda os tipos de exames de proficiência que são mais requisitados, em alguns idiomas mais requisitados, para você ter uma noção do que você precisa pesquisar, de quais tipos de exame específico você vai precisar procurar. Você pode pesquisar sobre eles e saber qual é o mais adequado para você, tá ok? Muito obrigada pela companhia, a gente se vê. Valeu!